Olá, amigos! Dando continuidade ao estudo do módulo 3 de nosso curso Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, veremos hoje a aula número 18A, Providência Divina, segunda parte. Como vocês sabem, nossos textos, nossas aulas, nossos e-books estão disponíveis no blog Kardec Sempre, https://kardecsempre.blog. Vamos iniciar vendo como Allan Kardec entende o instinto, segundo consta no vocabulário espírita. O instinto, ele faz parte da providência divina. O instinto é uma ação divina. Então vamos entender. O instinto é uma espécie de inteligência rudimentar que dirige os seres vivos em suas ações. Então existe uma inteligência dirigindo os seres vivos nas ações, malgrado sua vontade, quer dizer, independente da vontade do indivíduo e no interesse de sua conservação. O instinto, então, é algo que coordena as ações dos seres vivos, que torna a vida como um conjunto harmônica, torna a vida organizada, independente da vontade de um animal, independente da vontade do ser humano, independente da vontade de qualquer um. E essa coordenação da vida, essa atividade que torna harmônico o universo, a Terra, a vida dos seres vivos na Terra, é que é chamado instinto e visa a conservação dos seres vivos. Então, quando um leão sente fome, ele instintivamente busca uma caça. Ele não raciocina para isso. O instinto leva-o a buscar a caça. Ele está querendo conservar sua vida, não é? O instinto leva-o a se alimentar para conservar a vida dele. E o instinto também leva uma zebra, leva o gnu a fugir do leão para conservar a própria vida. Existe uma harmonia nesse instinto global que torna harmônica a vida na Terra. Uma planta, quando busca a luz para fazer a fotossíntese, faz isso instintivamente. A raiz, quando se aprofunda no solo em busca de água e de nutrientes, ela faz isso instintivamente. É notório aí, muito fácil de perceber, que não existe raciocínio no instinto, não é? Então, o instinto é uma ação sem raciocínio. Não é o animal, não é a planta quem decide fazer alguma coisa. Isso é muito importante para nós entendermos depois o que é a providência divina, não é? Porque quem age no instinto é a providência divina. Então, o instinto é uma inteligência que não está dentro do ser vivo.
é uma inteligência que dirige o ser vivo. Então, o animal, a planta é óbvio, né? Mas o ser humano, quando está agindo por instinto, ele não raciocina. Não é feito o uso da inteligência do ser vivo. Existe uma inteligência externa que orienta, que coordena, que dirige, mas essa inteligência não é a inteligência do ser vivo. Ok? Então, isso é muito importante compreender. É claro que aquele ser vivo tem a inteligência dele. O homem tem a inteligência dele. Né? Mas nós vamos ver que o instinto, ele sempre está certo. Ele sempre age para a conservação do ser vivo. Então, ele não falha, ele não erra, enquanto o raciocínio pode conduzir a equívocos, a erros. Mas vamos voltar. Depois nós vamos ver com calma isso. No homem, muito frequentemente, as ideias instintivas são confundidas com as ideias intuitivas. Então, uma coisa é instinto, essa inteligência que está fora do ser vivo, que dirige suas ações, que zela pelas suas ações, que toma conta da vida dos seres vivos, que fundamentalmente que harmoniza a relação entre todos os seres vivos. A intuição, que muita gente confunde, já diz respeito às ideias inatas. São ideias ou conhecimentos não adquiridos e que parecem trazidas ao nascer. Então, a pessoa já nasce sabendo aquilo, não é preciso aprender. O Espiritismo explica isso com muita facilidade, com muita clareza, porque a ideia da reencarnação permite que se entenda perfeitamente isso. Nós sabemos que nossos conhecimentos, que as nossas virtudes não são perdidas quando nós estamos numa encarnação, desencarnamos, vamos para o espaço, vamos para o mundo espiritual e depois reencarnamos novamente. Todas as nossas ideias, nossos conhecimentos, nossos pensamentos, nós vamos levando conosco, nada se perde em termos de conhecimento. Então, normalmente, esses conhecimentos são bloqueados, eles não se manifestam no início de uma encarnação nova, mas às vezes acontece. Então, nós temos crianças, por exemplo, de 3, 4 anos, que nunca aprenderam música, que nunca aprenderam a tocar piano, e que sentam-se ao piano e têm um desempenho fantástico para quem naquela encarnação nunca teria aprendido música. Então, esse tipo de conhecimento que passa de uma encarnação para outra, sem que haja necessidade de aprendizado, é que é chamado de ideia inata. E não tem absolutamente nada a ver com os instintos. O instinto, ele varia em suas manifestações conforme a espécie e as necessidades daquela espécie. Uma zebra não ataca um leão, certo? O instinto da zebra é fugir do leão, mesmo porque o leão vai ser mais forte que ela. Então ela foge do leão. Toda zebra vai fugir do leão. Todo gnu vai fugir do leão. Não é? Então,
existe uma homogeneidade de reação dentro da espécie. Mas em cada espécie de ser vivo, a reação é sempre a mesma. Não é? É isso que eu disse. O leão sempre ataca a zebra e a zebra sempre foge. Mas sempre as duas espécies, leão e zebra, estão lutando pela conservação da vida. Então, nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ser humano, por exemplo, né? O instinto se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Nós vamos ver mais à frente que é necessário que, com a evolução do ser humano, o instinto vá se manifestando menos e a razão mais. Então, conforme a vontade atua, conforme esse ser goza de mais liberdade e desenvolve sua inteligência, naturalmente o instinto vai deixando de atuar tanto, não é? Quem vai tomar mais decisões é a razão, é a inteligência. E o instinto vai se aquietando aos poucos. Vamos ver agora o que diz Kardec em A Gênese, no capítulo 3, O Bem e o Mal, quando ele analisa o instinto e a inteligência no item 15. Nós já vimos que instinto e inteligência são coisas diferentes. Mas vamos lá para Kardec. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico. Então, existe uma harmonia entre os seres vivos, existe uma harmonia na natureza que é um fato característico. Então, esses instintos, as faculdades instintivas, permitem um equilíbrio na natureza, uma uniformidade, tudo se equilibra, tudo se compensa. Se uma determinada espécie está se reproduzindo exageradamente, um caçador dessa espécie começa a se reproduzir mais de forma a reduzir a população daquela que estava se tornando exagerada, da sua caça que estava assumindo populações exageradas. Então, logo diminua a oferta de alimentos, diminui também a quantidade de caçador. Então, existe todo um equilíbrio. Existem plantas que vão captar luz mais alto, existem plantas que fazem a captação de luz como arbustos, em alturas medianas. Então, tudo se equilibra, não é? Tudo é harmônico. Não é? E isso implica forçosamente que exista uma causa inteligente que cuida disso tudo. Então, todas as faculdades instintivas têm que ser ter necessariamente uma unidade da causa, uma inteligência que cuida disso. Se a causa fosse própria de cada indivíduo,
haveria tantas variedades de instintos quantos fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Se cada um, se a inteligência que equilibra o universo estivesse dentro de cada indivíduo, se fosse a inteligência de cada indivíduo, e aí como é que as plantas ficariam? Porque as plantas não têm inteligência, mas se fosse de cada um, nós teríamos tantos instintos quantos indivíduos existem, porque cada um teria o seu instinto. E cada instinto seria conforme a personalidade, o jeito de cada indivíduo. Então, cada indivíduo teria seu instinto do seu jeito. Mas não é isso que se observa. O que se observa é uma uniformidade nos instintos. E isso leva necessariamente à existência de uma inteligência externa, exterior aos indivíduos, que está coordenando esses instintos. Então, diz Kardec, um efeito geral, uniforme e constante há de ter uma causa também geral, também uniforme e também constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Então, nós não podemos achar que o instinto está no ser vivo. Por quê? Primeiro que o instinto revela a inteligência, e as plantas não teriam, então, instinto. Mas elas têm. E a gente vê que são instintos inteligentes. Ela precisa de luz para fazer fotossíntese, ela busca a luz. Mas como é que isso aconteceria sem o instinto? Como é que ela buscaria a água sem o instinto? Só que quando a gente observa o nosso mundo, as inteligências que existem no mundo, em nosso planeta, os mais inteligentes são os homens. Será que os homens conseguiriam fazer essa natureza, esse equilíbrio, essa harmonia que existe entre tudo, todos os seres vivos? Não, não é? O ser mais inteligente do nosso planeta não conseguiria conservar o nosso planeta como o instinto conserva, como a providência divina conserva. Não vamos pensar apenas em animais grandes, vamos pensar numa minhoca que permite que o solo seja aerado, não é? Em bactérias que sobrevivem nas raízes das plantas e que são muito importantes na produção de nutrientes para as plantas, que são muito importantes na manutenção da vida no planeta. Quando falamos em instinto, vamos pensar lá naqueles corais no fundo do mar, que são responsáveis pela maior parte do oxigênio que nós temos em nossa atmosfera, nas algas, né, que também são fundamentais na manutenção de oxigênio em nossa atmosfera. Então, o ser humano conseguiria fazer isso? É óbvio que não, não é? Então, nós temos que subir mais alto, nós temos que ir ao próprio Criador.
Continua Kardec. Se nos reportamos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, se figurarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Então, quando nós lembramos que a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, o amor de Deus se esparrama por todo o universo através do fluido cósmico universal, nós vamos entender que essa sabedoria e esse amor de Deus atinge todos os indivíduos em suas necessidades. É essa sabedoria de Deus, esparramada pelo universo através do fluido cósmico, que consiste a solicitude, o socorro de Deus para todos os indivíduos. É através do fluido cósmico que a sabedoria de Deus, na forma do instinto, atinge a todos os seres vivos. E tanto mais ativa é essa solicitude, esse socorro, essa ajuda, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Então, tanto maior vai ser a ação do instinto sobre aquele ser vivo, tanto maior vai ser essa ajuda, quanto menor for a capacidade do indivíduo de se orientar sozinho, de resolver seus problemas sozinho, quanto menos possibilidades intelectuais ele tiver para decidir, para orientar sua vida. É bastante óbvio que uma minhoca precisa de muito mais ajuda do que um ser humano. Não é? Todas as decisões da minhoca dependem necessariamente da providência divina, dependem do seu instinto. A minhoca não toma decisões por ela mesma. Ela age exclusivamente por instinto. Então, quanto mais necessita de ajuda, mais a providência divina, mais os instintos são atuantes. Prossegue Kardec. Por isso é que ele, o instinto, se mostra maior e mais absoluto nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. Tem que ser seguro porque ele vem da divindade, não é? Ele emana de Deus. E então ele é seguro, ele é 100% sábio, amoroso, e é suficiente ver a harmonia com que a natureza funciona para saber que é seguro. Quem causa problema na natureza é o ser humano com suas ações. Então, nos vegetais, a vida é preservada e conduzida pela providência divina através dos instintos. Não existe uma inteligência do animal, do vegetal, que participe da condução e preservação da vida. Nos animais, também a vida é preservada e conduzida pela providência divina. Mas é nessa fase do desenvolvimento do espírito nos animais
que tem início o desenvolvimento da inteligência, mas ainda sem um senso moral, ainda sem uma consciência. Já nos homens, a vida é preservada pelos instintos e pela razão. A razão é a capacidade de julgar e de distinguir o certo do errado, o bem do mal. É no ser humano que começa a formar-se uma consciência, no ser humano que se forma o senso moral, essa capacidade de separar o certo do errado, o bem do mal, não é? A capacidade de abstrair-se, de sentir que existe um Deus, de sentir que é uma alma. Então, é no ser humano que o espírito começa realmente a se desenvolver de maneira intelectual e de maneira moral. Então, cabe ao homem desenvolver cada vez mais seus conhecimentos e, com isso, desenvolver-se cada vez mais moralmente e orientar-se cada vez mais pela própria razão, tornando-se mais independente da providência divina e deixando para trás os instintos que tanto o ajudaram. Então, Deus, na sua sabedoria divina, vem com o instinto zelando pela sobrevivência até entrar no reino hominal. No reino hominal, o espírito adquire a razão, adquire a capacidade de prever as consequências de seus atos, forma uma consciência onde são gravadas as leis de Deus, adquire um senso moral que permite que saiba o certo do errado, reconhece a existência de um Deus, reconhece que é um ser espiritual. E aí, então, já não é mais tão importante o auxílio dos instintos. Então, os instintos vão sendo cada vez menos necessários para a manutenção da vida. Quem assume essa responsabilidade é a razão, a inteligência. E é a partir daí que o ser humano vai se tornando cada vez menos dependente do instinto e cada vez mais dependente de si mesmo, de sua razão, de sua inteligência. Então, a razão permite ao homem fazer as escolhas de suas ações e de seus pensamentos e obter a felicidade de acordo com essas escolhas livres. É o ser humano que determina o seu futuro, se será feliz ou se será infeliz. Os textos da doutrina espírita utilizados nessa aula foram retirados da Kardecpédia ou da Kardec Play. Conheça os projetos do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, IDEAC.